Eu quero ler o texto com vocês. A história de Ana é muito conhecida, mas eu quero fazer algumas considerações do texto a partir dessa realidade em que Deus quer mudar. Deus quer Deus quer fazer um fim ser melhor. Na vida de Ana eu vejo que Ana, o final dela foi melhor mesmo do que o começo. Porque o começo era trágico, o começo era triste, depressivo, opresso, debaixo de acusação, condenação, perseguição da outra. Mas Deus deu um fim glorioso a Ana. Ana gerou um profeta que fez toda a diferença em Israel. Amém? Vamos lá, capítulo 1 a partir do 2. A partir do verso, não, vamos 1 mesmo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas. A Ana porém dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado-a estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está assim o teu coração tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só falava no coração. Seus lábios apenas se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tua embriagada, mulher? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando aqui a minha alma perante o Senhor. Não tenhas tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel conceda a tua petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 19: lembrando-se de madrugada, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram em casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. A história é uma história fantástica, tremenda, dentre tantas outras que nós poderíamos mencionar, em que o final foi melhor do que o começo. A de José no Antigo Testamento, de filho caçula, perseguido pelos irmãos, tem a morte forjada, mataram um animal, sujaram sua túnica, venderam ele para os midianitas que passavam ali naquela região. Ele foi parar como escravo, e quando estava preso injustamente,
através de um sonho, de uma revelação, Deus o fez governador. Deus tem essas histórias na Bíblia. Deus tem esses repertórios esses repertórios de vitória. A Bíblia é recheada de inícios que começaram de forma trágica, mas que terminaram de forma vitoriosa por louvor da glória de Deus. Tem coisas que começam e parece que, olha, irmãos, não vai ter trégua. Você já imaginou a história de José e de tantos outros? E aqui nós temos o contexto, essa mulher chamada Ana. A Bíblia diz que o marido dela tinha outra esposa chamada Penina, e não é porque podia. Havia um código que depois foi acoplado ao código bíblico, que é o código de Hammurabi. Há uma regra que permitia que, se a pessoa casasse com uma mulher e ela fosse estéril, ele poderia adquirir outra. Lá na época era uma exceção aberta. Até para você não julgar muito aqui o irmão Eucana. Mesmo assim, essa Penina tinha filho todo ano. A Bíblia diz que ela gerava. E interessante que a Ana, Deus tinha cerrado a madre. A Bíblia diz que Ele mesmo fechou. Tem coisa que Deus fecha, tem coisa que Deus abre. E tem a música dos irmãos do Morada que diz assim: a porta aberta é você, Jesus, e a fechada também é. A tempestade é você, Jesus. Você sabia que a tempestade é Ele, a porta aberta é Ele, mas a fechada também é Ele. Então tem coisas que Deus fecha para Ele abrir na hora que Ele quer. E a madre de Ana foi fechada por Deus, porque Ele tinha o momento certo para abrir a madre dela. Porque a madre dela não ia gerar qualquer um, ia gerar um profeta para Deus, para mudar a história. Samuel ungiu Davi, Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu reis e mudou histórias. Foi juiz em Israel, um homem honrado, cheio de Deus. É um divisor e um vulto profético no Antigo Testamento, e um divisor profético na história da Bíblia. Foi isso que Deus queria, e era isso que Deus estava querendo fazer. Mas nesse processo em que Deus quer fazer e nós não sabemos, a gente sofre. Porque Deus às vezes quer fazer coisas maiores, mas às vezes a gente sofre, a gente passa do ponto, a gente confunde as coisas, se altera, passa do ponto, pensa que é pessoal, começa a atribuir culpa aos outros, começa a errar com pessoas. Por quê? Porque a luta é grande, a peleja é grande, e aí no afã da gente querer resolver, a gente começa a passar do ponto, achar que o culpado sempre é o outro, sempre é os irmãos, é o processo, é a igreja, é a firma, é o estado, é a prefeitura, é tudo. É o emprego, é o patrão, é o pai, é a avó, é a tia, é o marido, é a mulher. Nesse processo a gente começa a confundir. E aqui a Bíblia vai dizer que ela tinha uma rival. A mulher irritava ela. A mulher passava balançando os bebês tudo na frente dela, falava que tem mais um. E irritava, se tornou uma rivalidade. Então foi muito dolorido o início da vida dessa mulher. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Ana tinha um sonho, Ana orava para isso, tinha uma vida de devoção e não desistiu. E é interessante, a Bíblia vai falar que ano a ano eles subiam em Siló, no lugar da adoração. Então, irmãos, quem tem um sonho não pode desistir, porque o sonho nunca morre. Morre o sonhador e o sonho não morre. Se você for um sonhador, você pode saber que você vai morrer e o seu sonho vai ficar perpetuamente para a história. Aquilo que foi realizado através da sua vida não vai morrer. Você pode passar, mas a história vai contar aquilo que foi idealizado, realizado, sonhado por você e concretizado aqui na terra enquanto você estava vivo. O sonho nunca morre. Morre até o sonhador e o sonho não morre, porque faz parte daquilo que a gente realiza.
em tempo de crise, começo, início difícil como esse, é necessário novos sonhos, alimentar de sonhos. Então o nosso ministério é modelado pelo sonho, nosso casamento tem que ser alimentado por sonho, nossa família tem que ser alimentada por sonho. Quem sonha sempre encontra novos caminhos, amém? E um contraponto contra a vida e o objetivo de querer esse renovo de Deus tem que não se conformar como a águia. A águia, se ela se conformar, ela vai ter alguns anos de vida, mas como ela não se conforma e passa para esse processo restaurador, ela vive mais, ela prolonga a metade daquilo que ela já viveu, por essa iniciativa dela. Então, irmãos, não se conforme. Se você tem um objetivo, se você crê, não se conforme, porque o conformismo leva à estagnação e a gente para. Aí você estaciona conformado. O conformismo é tão perigoso quanto a incredulidade. Tem gente que é incrédulo, tem gente que é conformado. O conformado é a mesma coisa do incrédulo. Mesma coisa. O conformado tem uma vida insignificante. O conformado evidencia uma vida sem propósito, sem paixão, sem projeto, sem sonho. Ana não era assim. E eu quero meditar com vocês em alguns aspectos da vida de Ana e pontuar algumas coisas para a nossa meditação essa noite. Primeiro, que eu vejo que esse texto vai nos revelar que Ana não viveu escrava da esterilidade. Mesmo que o começo da sua história possa ter dado errado e você está aí meio que em dúvida do que vai acontecer, você não pode se conformar com a esterilidade. Não pode se conformar, porque a esterilidade fala daquilo que não dá fruto, daquilo que não gera. Você não vai ficar sem frutificar para sempre. Escute o que eu estou te falando. Deus ainda tem um tempo de frutificação para esse fim de ano para você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tem fruto, tem tempo de frutificar no seu ministério, na sua vida, na sua família. Se você crê, dá glória a Deus. Ainda vai dar fruto. Não se contente com isso, não se conforme com isso, não se conforme com a esterilidade. Não se conforme, não se conforme. Não se conforme, irmão. Ana não desistiu de ser mãe. Ana quis. O texto diz que Ana subia de ano em ano com seu marido. Ana poderia inventar uma série de desculpas e dizer assim: olha, já que essa Penina vai junto com você e ela te dá filho, vai, sobe, vai orar. Buscar Deus sozinho para lá. Eu não vou não. Podia ficar prostrada, parada, apática, amarrada, amanietada em um lugar de estagnação. Podia ficar num lugar da reprovação, do desânimo, do fracasso, da depressão. Poderia ficar lá curtindo a sua depressão. Mas não, ela não desistiu do projeto de gerar. Nós não podemos desistir do projeto de gerar filhos espirituais. Nós não podemos desistir do projeto de prosperar. Nós não podemos desistir do projeto de sonhar alto com aquilo que a gente quer. Deus tem algo para essa obra. E Deus falou comigo há muitos anos atrás. Quando eu cheguei aqui, Deus falou: seria agora que nós iríamos desistir? Seria agora que você iria parar? Se Deus falou no começo, será que Deus então errou? Deus não está errado, irmão. Nós não podemos desistir de gerar. Levanta a mão aí quem quer gerar para Deus. E eu não estou dizendo nem gerar no sentido físico, não. Não é isso não. É gerar para Deus. É gerar um sonho para Deus, uma esperança, uma expectativa. Levanta mais uma vez a mão. Eu profetizo
que mesmo contra tudo e contra todos, você vai continuar gerando para o Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Todo bloqueio, toda esterilidade, todo ventre cerrado espiritualmente falando, em toda anomalia, todo mal, toda enfermidade, toda infecção, todo útero espiritual travado, cerrado, que o Espírito de Deus comece agora a desbloquear nessa noite, para o louvor da glória de Deus. Ana não desistiu de ser mãe, Ana não desistiu da vida. As lutas, irmão, nos fazem desistir de viver. E eu conheço muitas pessoas que estão enclausuradas dentro de casa hoje, querendo morrer, pedindo a morte. Na Bíblia também tem, Elias pediu, Elias queria desistir, Moisés pediu para desistir, falou: não quero ir mais, esse povo aí não dá para lidar com eles. Olha, Senhor, não quer nem saber. Deus conversou com eles e eles subiram, continuaram. Tantas outras pessoas, Davi também teve um início trágico de pecado, de morte, assassinato, mandou matar. Teve mas não desistiu da vida. Quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele não ficou bravo com o profeta. O que me chama a atenção é que quando Natan procura Davi para confrontar ele, fala: olha, você errou aqui, isso que você fez aqui, é você, rei. Ele disse assim: eu pequei contra o Senhor. E admitiu. E no Salmo 51 você vê uma confissão do rei. Você vê uma declaração dizendo: olha, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então há uma expectativa, irmão, para que você não desista de viver. Não desista de viver. Não desanimes. Amém? Não desanime. Deus irá prover para você. Deus irá resolver. O fim será melhor do que o começo. Ana não abandonou o templo, o local da adoração. Eu acho interessante que Ana não abandonou o lugar de congregar. Porque, irmãos, quando as lutas estão travadas, uma das primeiras coisas que nós somos levados e tendenciosos a fazer é parar de congregar, parar de vir ao templo. Você vê, Ana, todo momento que o marido subia para adorar, levava os sacrifícios, levava as ofertas, ela estava junto, provavelmente com a mochilinha nas costas, acompanhando seu marido. E a rival do lado, provocando, porque é difícil você adorar sabendo que tem rival do lado. Já imaginou? Você está no culto adorando, você sabe que tem uma rival do seu lado. E você olha meio de cantinho de olho assim, e ela está mostrando para você: aqui, ó, um tanto de guri que eu tenho em volta de mim, você não tem nada, você é seca, você não dá conta de gerar, você não dá fruto, mas eu tenho um monte. Ela provocava, a Penina provocava a Ana desse jeito. Subia com aquela molecada, aquela meninada em volta, e a Ana, coitada, só com as matulas. As matulas e um marido ainda meio soberbo, orgulhoso, falou assim: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Você não acha? Acha nada. É que ela não quis responder, que se ela respondesse, coitado do Eucana, o Eucana estava se achando demais. A Ana estava tão em Deus que nem respondeu isso para ele. Ele falou que ela era melhor do que 10 filhos para ela. Olha que coisa. E Eucana, hein, rapaz? Mas ela não parou, não desistiu do templo. Ela ia lá prestar culto, prestar adoração. Ela ia sacrificar. Ah, mas hoje só tem 3 irmãos no culto. Tem problema, irmão, eu vou porque eu que estou sonhando. Eu tenho uma conversa para tratar com Deus. Eu preciso ir nessa vigília. Irmão, tudo que tem na igreja, tudo que tem em volta do templo, tudo que tem aqui, você tem que participar. Qualquer movimento que está aqui é de adorar, é de buscar, você tem que estar no meio. Você tem que estar por aqui. Ah, pastor, mas é difícil, mas é aqui que vai ser.
É aqui que eu me sinto muito bem, diz a música. Hoje eu estou lembrando todas deles. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Você tem que se sentir bem aqui dentro. Agora, se você está aqui sentado ouvindo essa palavra, doido para acabar o culto, para ir embora, irado, irritado, se você está aí, é porque tem demônio dentro de você. O demônio não gosta de culto. O demônio não gosta de cultuar. O demônio não gosta de adoração. Tem gente que o demônio fica tão no ouvido dele dentro do culto, que se ele escutar o toquinho do teclado, ele fala: mas para que está tocando esse teclado atrás do pastor pregando? Para que está essa zoeira? Não, irmão, não é zoeira não. É um mosquito, é uma mosca do diabo que entrou dentro do seu ouvido e está querendo perturbar a sua mente para você ir embora do culto. O diabo vai fazer de tudo para te irritar, para te provocar. Vai usar o espírito de rivalidade da Penina para lembrar uma coisinha ou outra aqui, para dar uma intriguinha ou outra aqui, para você não ficar satisfeito com o culto, para te tirar do local da adoração. Se você não ficar esperto, ele te arranca daqui, leva você para tomar água, volta com o copinho, aí fica fazendo barulho com o copinho, aí volta para lá, masca chiclete, senta de qualquer jeito, fica na irreverência, não presta atenção em nada, porque o diabo não quer que você adore a Deus, porque é na adoração que ele vai mudar o final da história. O diabo não quer. Ele vai causar um espírito de irritabilidade em você, para você não se sentir bem no local do culto. Não abandone o lugar do culto. A pandemia, ela veio para fazer a igreja abandonar o lugar do culto. A pandemia veio para tirar crente de dentro dos templos. Conseguiu tirar um bocado. Tem crente aí que está na cachaça, tem crente aí que está no forró, tem crente aí que está no baile, está no carnaval, está no campo do futebol, está em qualquer outro lugar, menos no templo. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu tirar ele. Ele passou luta, ele passou dificuldade, porém ele não conseguiu romper e continuar. Porque com luta ou sem luta, eu vou estar aqui. Eu posso estar passando a luta que for, chorando, carregado, arrastado. Eu vou pegar minha mochilinha igual Ana e vou para Siló, para o lugar da adoração, para o templo, porque eu não desisto de adorar, porque eu sei o Deus que eu estou servindo, e uma hora ou outra ele vai mudar esse cativeiro, e uma hora esse demônio vai ter que ir embora. Essa esterilidade vai alterar o processo dela. Deus vai abrir a madre, Deus vai fazer um milagre sobrenatural na sua vida e na minha. Eu creio nisso, que Deus pode resolver um problema. É assim, ó, é no sopro, é no toque da mão do mestre. Ele faz assim, ó, dentro de 1 minuto ele resolve uma história de 20 anos, 30 anos. Dentro de 15, 10 minutos, uma conversa do líder, do faraó, com o padeiro lá que saiu da cadeia, conversou, liberou José da prisão. José estava condenado. Uma conversa. Essa mulher aqui estava amargurada, mas ela não deixava de ir ao templo. Ela foi confundida, estava orando, chorando nos pés do Senhor. O sacerdote, o pastor, falou assim: você está bêbada, né, mulher? Está embriagada. Ela falou: não, estou amargurada. Estou bêbada não, Eli. O Eli estava muito velho, confundiu ela. Já imaginou, gente? Irmãos, a pessoa vai para pedir a Deus, e o líder espiritual, ao invés de ajudar, fala que ela está embriagada. Ajudou. Acabar de matar. Espiritualmente ela podia falar: eu estou enrolada mesmo, hein? Mas ela falou: não me confunda não, meu Senhor. Eu sou atribulada de espírito. Eu estou amargurada. Eu estou aqui falando das minhas amarguras com Deus. Estou falando daquilo que eu preciso de Deus. Aí o sacerdote liberou a palavra. Mesmo o sacerdote estando confuso ou confundido, ele tem autoridade para liberar uma palavra para você. Mesmo o sacerdote estando confuso, ele liberou uma palavra que abriu a madre da mulher.
O sacerdote também confunde, irmão. Ainda mais que é de idade. Então não olhe para a humanidade da casa. Não veja o Pedro por Pedro. Veja a palavra de Deus através do homem de Deus, que é essa que vai te abençoar. Não veja o homem pelo homem, não. Se você olhar para um homem, você vai ver só isso mesmo. Se olhar para a carne, vai ver carne. Agora, se você olhar para o Espírito, você vai ver uma unção de palavra descendo do alto que muda o final da história. Se você crê, diga glória a Deus. Ela não abandonou o templo. Ela lutou com armas espirituais e não naturais. Ela não confundiu, não levou para o campo da discussão. Ela não levou para o campo da discussão. Não discutiu com o sacerdote, não discutiu com Penina, não discutiu com Eucana, não brigou hora nenhuma, somente lutou com as armas espirituais. É uma das coisas mais difíceis que o crente tem, é o lutar com as armas certas. Tem hora que a gente pega em armas carnais, irmão. Não tem jeito, parece que é um negócio assim que a gente quer resolver no grito. Não dá certo, vai morrer todo mundo. As armas da nossa guerra, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir os sofismas, a amargura, as fortalezas da mente. Amém? Ela creu no impossível. E por último, ela rompeu com a incompreensão. E foi aí que Deus deu a vitória para ela. Ela disse assim, ó: levantou Ana e com a amargura da alma orou ao Senhor. Então Ana faz 3 coisas aqui que para mim é determinante para essa virada de chave. Primeiro, ela ora. Verso de número 10: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou em primeiro lugar. 3 coisas aqui que rompe com a amargura. 3 coisas que vencem a amargura da alma. Primeiro, oração. Segundo, o choro. Olha para mim. A oração vence a amargura. O choro também. O choro ajuda a aliviar a amargura. Entra para o seu quarto. Vai orar e vai chorar. Se você está amargurada. Se estiver amargurado, derrama essa amargura, ela sai em formas de lágrimas. Ela chorou abundantemente. A Bíblia diz que abundantemente ela chorou. Orou, chorou. Em terceiro lugar, fez um voto. O outro versículo de número 11 diz assim: e fez um voto. Eu estou querendo desafiar. Daqui para a terceira, quinta-feira nós vamos fazer um voto ao Senhor. Esse dezembro nós temos que fazer um voto. Fazer um ato profético e cercar até o final da campanha. Nós vamos fazer um voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a falha. Irmãos, eu acredito que a gente demora muito a entender o que Deus quer. Por isso Deus não dá. Porque o negócio não está naquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Eu foco muito naquilo que eu quero, é por isso que Deus não me dá. Porque Deus quer me dar o que Ele quer dar, não o que eu quero ganhar. Deus quer te dar aquilo que Ele quer te dar, não aquilo que você quer receber. Porque o que Ele tem para te dar é melhor do que aquilo que você pede. Aquela mulher, ela entendeu, ela ganhou o filho na hora. Ela recebeu o filho na hora. No momento que ela entendeu, quem está querendo o menino não sou eu, é Deus. Deus quer esse menino mais do que eu. Deus queria o menino da Ana mais do que Ana. Ela não recebeu esse rapaz antes porque ela não entendeu isso aí. No dia que ela entendeu, ela falou: ah, tá. Se o Senhor me der esse menino, Senhor, esse menino varão, tem que ser um homem, eu vou te dar ele de volta. Eu vou te entregar. Então Ana orou, chorou e fez um voto.
Oração, choro e entrega é a chave para mudar o final dessa história que começou trágica. Oração, choro, entrega. Deus vai querer algo de você nesse dezembro. Deus vai pedir algo para nós nesse final de ano. Você crê ou não? Tem muita gente que ficou com dó. Essa Ana teve esse filho depois que ele desmamou. O menino desmamou lá por uns 3 anos mais ou menos. Ela pôs uma roupa, pegou na mão desse menino, subiu e foi para Siló sacrificar. Levou um boi, levou um éfode de farinha, levou uma oferta boa e levou o menino para entregar. Você entregava? Você entrega o Pedro no altar? Eu entrego a Esther? Você entrega? Tá com sei quantos meses, hein? 1 ano, 1 mês, 6 meses. Ninguém entrega, né, irmão? Ainda bem que Deus não está pedindo isso, porque Ele já entregou lá. É um simbolismo. Quando Ana entrega o filho, não é que Ana está perdendo, Ana está ganhando. Ana tinha tudo para não entregar esse menino naquele momento. Sabe por quê? Sabe por quê? Ana tinha tudo para não entregar. Tinha um tal de Hofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. Chamava Hofni e Finéias. Os 2 filhos do sacerdote eram endiabrados. Eles eram endemoniados, roubavam a oferta que colocavam no altar, prostituíam no altar. Eles eram um demônio puro, os filhos do sacerdote. E certamente aquela Ana falou: eu demorei tanto para ter esse menino. Olha como é que ele está bonitinho. 3 para 4 anos aqui, ó, desmamou, bonitinho. Vou colocar lá esse Hofni e Finéias, vai incentivar esse menino, vai ficar um malandro perto daqueles 2. Ela tinha tudo para não entregar. Nós temos N motivos para não ofertar, N motivos para não dar nada, N motivos para não cultuar, N motivos para não consertar, N motivos para não nos render, nos prostrar. Nós temos várias coisas para não fazer. Se você ficar olhando para a humanidade dessa casa aqui, você nem aqui vem. Se você colocar os seus olhos aqui na humanidade, fica olhando um irmão e outro, ai, fulano de tal, é bertana, você nem aqui vem, meu irmão. Você vai morrer seco, com a madre cerrada, nunca vai frutificar, vai ficar pelos cantos da cidade, fofocando, conversando fiado, para lá e para cá, aceitando acusação de demônio, nem aqui vem. E nem aqui, nem em outro canto. Ah, porque você pode pensar, mas só tem esse lugar aqui para dar. Não, tem um monte de lugar aí, mas não é o local. Em si, é que quem olha para a humanidade da casa aqui, olha acolá. Quem não entrega aqui, não entrega lá. Amém? Está entendendo? Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Ana entregou. Ana entregou. Interessante. É tão interessante ver o texto. Abra a Bíblia comigo em Samuel. Você está com a Bíblia aberta? Só pula uma folha.
Verso 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano, todo ano, a Ana visitava o menino, levava roupa, uma túnica nova, trazia quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta no lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para sua casa. 21. Quem ficou com dó de Ana e não tinha lido a Bíblia ainda, agora descobriu. Porque teve um monte de gente aí que ficou com dó de Ana, coitada, né? Deus deu e tomou o menino, ela teve que oferecer. Dá uma olhadinha aí, vê se Deus fica devendo para alguém. Dá uma lidinha no 21 direitinho, leia aí. O que Deus fez? Quem semeia no altar, irmão, não sai de mão abanando não. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Agora, e o jovem Samuel? Coitado, o jovem Samuel estava sendo influenciado pelos outros lá, né? O jovem Samuel estava perdido. Estava, não estava? E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E a Bíblia diz que nenhuma palavra que saía da boca de Samuel caía por terra. Eu não vou nem continuar lendo, porque senão eu entro em outra pregação. Deus vai falar com Samuel. Deus vai liberar uma palavra na vida do sacerdote através de Samuel. Deus liberou. O que eu quero dizer é o seguinte: o fim sempre será melhor do que o começo. A mulher teve 3 filhos, 2 filhas, fora o Samuel lá profetizando, crescendo no altar, entregue ao Senhor, sem passar navalha no cabelo. Teve que estava com um cabelão bonitão, estilo de profeta. Samuelzinho todo arrumadinho, éfodo de linho, vestido com a túnica bonita, bem costurada pela mãe, tudo novinha, e o cabelão bonito crescendo, e a palavra dele se cumprindo no meio dos outros. O início foi ruim, debaixo de pirraça, perseguição de Penina, provocação, luta. Mas a Ana não desistiu de ser mãe, não desistiu de orar, de congregar, não desistiu de adorar. Orou, chorou abundantemente e também. Vamos ficar de pé? Começa hoje essa campanha.